Salve, salve, minha gente querida! Sintam-se abraçados, sejam todos bem-vindos. Eu sou Patrícia Ferrer e esse é o Multi de Multiplicar, o programa que te conecta com coisas boas. Gente, hoje vou entrevistar, bater um papo esperto com o Milton Costa Júnior, que é comunicador, educador de comunicação oral, enfim, um excelente profissional. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, querido. Que delícia ter você aqui. Muito bom. Um prazer estar com você. Bom. Idem. Gente, para vocês saberem quem é Milton Costa Júnior, ele foi meu professor de comunicação oral no curso de locução e apresentação. Foi meu coordenador, que eu também dei aula nessa instituição, na mesma instituição que eu me formei, de comunicação oral. E é esse profissional maravilhoso, ele se tornou um grande amigo, uma pessoa que eu admiro demais como pessoa e como profissional. Obrigado. Tudo de bom. Milton, eu queria que você começasse a falar, porque você usa várias ferramentas nas suas aulas. PNL, a música, porque Milton também é cantor, multitotal. Queria que você começasse explicando como é que funciona a PNL, Programação Neurolinguística, e como funciona a comunicação oral. Falasse um pouco sobre essa sua experiência de educador e de comunicador também. Ok. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito essa oportunidade de estar aqui e dizer que a recíproca é verdadeira. Ei. A Paty é uma queridaça, uma pessoa com quem aprendi muito, porque lecionar da aula é isso, né? A gente aprende. Troca, né? A gente Total. aprende. Aí eu fico sempre com a premissa do Paulo Freire, ensinar aprendendo e aprender ensinando. Isso é fundamental para a gente entrar nessa vibe de ensinar, de estar em sala de aula, esvaziando qualquer tipo de arrogância, não é isso? Então, aprendi muito com essa menina. E vamos lá. Em relação eu com você. Pois é. Eu com você. Em relação à oratória e à comunicação oral, a PNL, eu estudei PNL, eu fiz um curso há pouco tempo chamado Practitioner em PNL. PNL é o que? É Programação Neurolinguística. Então eu procuro usar alguns elementos da PNL nas minhas aulas, nas aulas que eu preparo para os meus alunos. E isso é fundamental. O que é a PNL? Nós temos os nossos sentidos, os 5 sentidos. Temos a visão, temos o olfato, temos o tato, não é isso? O sentido auditivo e o paladar. E o que a PNL faz? Ela trabalha com os sentidos que têm uma representação maior para a gente. E isso nos ajuda muito na comunicação. Então eles chamam de sistemas representacionais, a PNL, que vai mais precisamente na visão, a pessoa que é mais visual, mais auditiva ou mais sinestésica. Então a pessoa que é mais visual é aquela que trabalha mais com o olhar, por exemplo, e a respiração dela, ela está mais aqui em cima e mais rápida. É uma pessoa de uma pegada mais rápida. Então essa é a visual. E ela, quando vai pensar, por exemplo, ela joga o olhar um pouco para cima. Essa é a visual. Será que eu sou visual? Bom, vai falando. Então tem a visual. Tem a pessoa que é mais auditiva. Então a respiração dela é um pouco mais lenta do que a visual. Então, e o olhar dela de pensamento, de linha de pensamento, quando vai pensar em alguma coisa, é mais no horizonte, não acima do horizonte. Com o visual é mais no horizonte. E a sinestésica, que é aquela que lida muito com o sensorial, com o toque, por exemplo. Eu sou sinestésica. Então, a sinestésica, ela às vezes olha um pouco para baixo quando vai pensar, quando vai falar. A respiração é mais pausada. Na verdade, nós temos de tudo isso. Eu não tenho muito essa coisa. Nós temos de todos, de tudo. Nós temos de tudo. A gente pode ter tudo dos sentidos representacionais. Mas, predominantemente, você pode ser mais uma coisa do que a outra. Em que isso me ajuda na oratória? A questão de eu poder observar o aluno e sacar para saber qual o perfil como eu vou dele. trabalhar com ele. Por quê? Quando a gente vai trabalhar com oratória, as pessoas vêm com muitas angústias. Do medo, dos receios que tem para falar em público. E isso me ajuda, porque você observa bem a pessoa e percebe como você vai lidar com ela baseado nessa representação dos sentidos.
Entendi. Isso ajuda bastante. E eu já usava a PNL intuitivamente. E eu não sabia nem de uma forma aprofundada o que era a PNL. Não que eu tenha um aprofundamento muito grande em PNL, porque eu estou aprendendo ainda tenho que fazer, eu fiz um curso, quero fazer um avançado, tenho muitas coisas para aprender com a PNL. Mas o que eu já usava intuitivamente, associado agora ao que eu aprendi, nossa, me deu uma elucidação e assim, uma bagagem para poder lidar com os meus alunos em sala de aula, que foi muito bom. Muito bom, porque lidar com as angústias das pessoas não é uma coisa tão simples assim. Simples. Porque você está como professor, você foi professor, é professora, você sabe que você é um facilitador né, da aprendizagem. Você não se apropria do aprendizado, você apenas deixa fluir com aquilo que você tem compreensão e entende, se torna um facilitador. Mas você precisa entender o outro que está ali com você para aprender. E a gente não vai fazer isso igual com todo mundo. Não vai. Então, até porque cada turma é uma turma. Pois é. Não é? E as pessoas são diferentes. Isso, exatamente. E Milton, você criou o curso Arte de Falar em Público, você tem muita bagagem nesse âmbito da comunicação oral. E a gente sabe que um dos grandes medos do ser humano é falar em público, é enfrentar uma plateia. De onde você acha que vem esse medo? É um dos maiores medos da humanidade, isso chega a quase superar o medo de morrer, né? Eu acho que é 40%, eu acho que tem um percentual de 40%, 50%. Isso muda, porque eles estão sempre fazendo essas pesquisas, né? Mas, enfim, é um dos maiores medos da humanidade. Por que as pessoas têm muito esse medo? Eu vou te dizer por quê. Porque não humanizam esse processo aqui do que a gente está fazendo aqui agora. Porque todo mundo tem um pouco de tensão. Você estava aqui preparando tudo para a gente gravar. Vou dar uma olhada no roteiro de novo. Pois é, a gente fica num momento de tensão. Mas peraí, o Milton ele é um profissional de oratória, um cara especializado nisso. Ele não vai ter esse medo para falar em público? Claro que sim. Somos seres humanos. Somos situações que você é desconhecida ainda para você. Isso pode interferir no momento de você se apresentar. Então, é preciso humanizar esse processo. E para humanizar esse processo, é preciso perceber que isso que está dentro de você é uma coisa que você tem que lidar com isso e aprender muito bem o que é isso. Você precisa mensurar o medo que você tem dentro de você para você poder trabalhar esse medo em você. Não adianta querer estabelecer uma relação fugaz com o medo. Que algumas pessoas procuram o curso de oratória pensando assim: eu tenho que perder o medo de falar em público. E há algumas pessoas que até vendem isso. Perca o medo de falar em público. Eu fico meio reticente em relação a isso. Como perder o medo? Não perca o medo. Administre isso que está dentro de você. Reconheça todos os sentimentos que te desestabilizam no momento que você vai falar em público. Procure mensurar isso. Que tamanho isso ocupa dentro de você. Porque só assim você vai poder controlar isso dentro de você. Porque senão acontece exatamente o que você está falando. A gente acaba se tratando como máquina e não se humanizando. Exatamente. Entendendo que somos seres humanos, que temos os nossos dias, as nossas fragilidades, e é importante enfrentar esse desafio de E o melhor da oratória é exatamente você humanizar esse processo, percebendo que você, por mais que fale muito bem, você pode cometer uma falha. E não tem que... Mas eu não posso errar de jeito nenhum, acabou. Se você já começa assim, não está começando bem. Já põe uma rigidez. Rigidez. Então a espontaneidade, que é fundamental na oratória, ela não acontece. Então a gente observa aí os TEDs, que fazem tanto sucesso na rede. Por que eles fazem esse sucesso? Porque eles são espontâneos. Pode perceber os TEDs. Boa parte deles, você percebe que é bem espontânea. Milton, você sabe o quanto eu admiro a forma como você fala. O Milton fala muito bem, gente. O português, assim, impecável. Eu fico até assim, ai meu Deus, tô cometendo gafe, tô cometendo vício de linguagem perto dele. Bobagem, ela é boa nisso. Eu queria que você desse umas dicas, assim, que você falasse um pouco sobre os caminhos para melhorar o falar, para melhorar a comunicação oral. Para as pessoas, para todos nós. Bom, é essencial, primeiro você saber o que você vai dizer, para quem você vai dizer, com que objetivo.
Então não adianta também querer usar um discurso muito erudito, porque quero falar bem. Aí usa um discurso erudito que não cabe naquele momento. Às vezes chega nas pessoas. Não chega. Às vezes você precisa ser muito objetivo, muito claro, muitas vezes é bem coloquial no discurso, então não há necessidade de você rebuscar o vocabulário. Então algumas pessoas pensam que falar bem é você falar sempre muito bonito. Bonito no sentido de ser, né, aquela erudição toda, não há necessidade. Palavras difíceis. Pois é, de cunho muito científico. Se for o caso, você está num ambiente muito acadêmico e te exige isso, então o ideal é que você faça. Então essa é a premissa. O que eu vou falar, para quem eu vou falar, com que objetivo. Então, conhecendo muito bem isso, você não vai errar no momento da oratória. Agora, além da questão de você se dominar, a questão de dominar os teus sentimentos aqui dentro, como eu falei anteriormente, que isso é fundamental para você falar bem, você precisa também conhecer o seu corpo. Porque a gente está ancorado no corpo. Quando a gente vai falar em público, a gente, às vezes, tem uma série de muletas, tanto na linguagem verbal, quanto na linguagem não verbal. Que é a linguagem não verbal? É o teu gestual, é o teu semblante, é até a roupa que você veste, faz parte da linguagem não verbal. E essas duas, elas precisam estar em plena harmonia. É preciso haver o que a gente chama de congruência. Ou seja, aquilo que eu falo no momento que eu uso o meu gestual, ele precisa estar congruente. Quando eu falo em harmonizar, eu junto as minhas mãos, isso aqui, ele nos remete a um gesto de harmonia? Remete, né? Eu estou juntando as mãos. Então eu não posso falar em harmonizar e fazer isso. Afastar as mãos. Eu tenho que juntar as mãos. Isso é congruência. Então você ter o reconhecimento do teu corpo, perceber o seu corpo, a sua respiração, estar em contato com a sua alma para você falar com as pessoas. Isso é muito importante. E todas as pessoas, Patrícia, todas podem falar bem em público. Todas. Eu cito sempre o caso de Demóstenes, porque falar em público é algo assim milenar, vem lá da Grécia Antiga, e Demóstenes foi um dos maiores oradores da história da humanidade. E Demóstenes era gago. Ele era gago. E ele conseguiu se tornar um dos maiores oradores. Foi orientado por Iseu. E uma coisa muito importante para a gente usar na oratória é o que a gente acabou de fazer aqui agora. Pausa. Quem disse que a gente tem que só blá blá blá? Blá, 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 sem pausa nenhuma. Porque aí a gente consegue respirar, quando pensar e se acalmar. A gente estava aqui meio tenso, nervoso. Sabe por quê, gente, também? Porque os dois falam pra caramba e a gente adora conversar. Então, se deixar, a gente fica... Então, vamos pensar no tempo, Milton. É verdade. Aí isso dá uma tensão, porque a gente não fica tão relaxado. Porque se deixar, a gente fala fácil. Pois é, a gente vai delimitar bem aqui. Vai ficar bem objetivo aí. Mas é lindo, eu acho tão lindo você falando. E é tão importante passar para as pessoas, porque quando se fala em comunicação oral, muitas vezes as pessoas associam só a fala. E é o todo, é o corpo. Exatamente o que você falou. É o conjunto, né, do gestual, da fala, do raciocínio, da postura, do vestuário, né? De se vestir corretamente. Então, eu acho que ilustra bem o que significa comunicação oral. Isso é uma doação, porque quando você se veste para o público. Quando você usa aquele gestual, o que eu vou falar para quem, vou falar com que objetivo, é sempre uma questão de alteridade, ou seja, você colocar sempre o outro nessa relação. O que ancora o meu trabalho é o meu contato com o outro. Então, se eu venho aqui para me apresentar para Patrícia Ferrer, Milton, vai bonito, põe uma cor que seja uma cor assim, 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 eu vou observar o que ficaria melhor para me apresentar para o seu público, e aí eu ponho uma roupa, ou seja, a minha indumentária vai estar de acordo. É mais ou menos assim, eu vou fazer uma palestra para um determinado banco, não vou falar nome de bancos aqui, em que a gente percebe que na logo do banco a cor é vermelha. Aí eu tenho que ir de terno e gravata nesse dia, aí eu ponho o paletó azul marinho e a logo do banco é vermelha, mas eu ponho uma gravata azul. Errei. Exatamente.
Errei. A comunicação não verbal, ela tem que estar de acordo. Então, quando você se importa com o outro, você consegue fazer melhor a sua oratória. Então, a gente às vezes tem que tirar um pouco do holofote de cima da gente, porque a gente vai com tanto medo e assim, com um peso de responsabilidade tão grande em cima da gente, que é isso, né? Eu vou falar pro público, eu tô nervoso. Mas você tá nervoso não é porque vai falar com o público, é porque você tá levando uma carga, um peso muito grande só para você. Sabe o que é ideal fazer? Compartilhar. E sabe o que é preciso ter? Generosidade. É fazer com que o holofote que está aqui direcionado para você, você divida com o público um pouco desse holofote. É trabalhar o feedback com o público. Ai, lindo demais. Estamos estourando o nosso tempo, hein, Milton? Eu gostaria que você falasse agora, para a gente finalizar, duas coisas. A primeira é, Milton, gente, é multi como Patrícia Ferrer, como multi de multiplicar. Canta também, é músico, é cantor e é professor, é coordenador de uma instituição, da instituição que eu me formei, e coordena não só a instituição na área de comunicação, mas também os professores. Tive a honra de ser coordenada por ele, um excelente profissional, como já disse. E eu gostaria que você falasse, porque essa história de ser multifacetado, as pessoas ainda têm preconceito. Eu sofro muito esse tipo de preconceito. Mas ela não sabe o que ela quer? Ela é apresentadora, ela é cantora, ela é atriz, ela é dubladora? Por que não? Por que não usar as potencialidades? Por que não? Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância de ser plural profissionalmente hoje em dia. Isso é, de fato, de uma importância, sim, muito sublime, diria sublime, você ser multifacetado. Porque, por exemplo, com oratória, eu lido com pessoas de vários âmbitos. Então, as minhas turmas, geralmente, são muito plurais. Então, já existe esse multifacetado nas turmas. Não só para as turmas com as quais trabalho, como para os trabalhos que eu faço particular também. Eu faço, às vezes, alguns trabalhos monitorando algumas pessoas que pedem o meu apoio, eu vou lá e faço esse trabalho. Então, cada um cada um tem uma vivência, cada um tem uma história de vida. Então, o ser multifacetado, como nós somos, nos ajuda bastante nesse momento de lidar com as pessoas. E como eu faço com essas minhas vertentes todas? Eu trago, por exemplo, da música. Eu canto, a gente faz sempre um trabalho vocal, a gente faz uma preparação. E a música, o você cantar te ajuda a trabalhar a questão da voz, a modulação vocal, de trabalhar as ênfases, de trabalhar a inflexão de voz. Aí eu percebo às vezes que algum aluno está falando, mas ele está sempre naquele mesmo tom monocórdio, com a terminação sempre igual, que não tem aquela modulação vocal. Aí fica aquela voz sempre naquela mesma terminação, fica muito monótono. Aí eu falo, não, a gente precisa dar um colorido para a tua voz, é preciso trabalhar as ênfases. Mas como fazer isso? Aí a gente faz só as notas musicais. Eu chego em sala, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Aí pessoal, vamos lá, gente, todo mundo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Depois eu desço. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. E aí eles vão fazendo, subindo e descendo. No que ele sobe e desce na escala, ele, quando vai falar de novo, ele já dá aquele brilho na voz. Aí eu sugiro, cantem, é muito importante. Pegue uma letra de uma música, procure esvaziar a melodia e recita essa canção em vez de cantar, que de repente você vai perceber o real sentido dessa música. Então aí eu faço isso, eu recito em duas intenções de comunicação, para que eles percebam que dependendo do público para o qual vão se reportar, aquela mesma frase, aquele mesmo parágrafo, ele pode ser dito de forma diferente, de acordo com esse público. Então eu procuro levar esse pouco que eu tenho de cada uma das coisas com as quais eu convivo e aprendi, continuo aprendendo, eu levo isso para dentro de sala de aula. Maravilhoso. Milton, estamos chegando realmente ao final. Aqui tem um momento plaquinha que eu peço para o convidado escrever uma palavra positiva para ecoar na cabeça das pessoas, ou uma palavra que tem a ver com o nosso papo de hoje. Ok. Olha, gente, olha o tempo. Tá branquinha, né? Então, olha, branquinha, agora. escreva. Uma palavra até que eu falei aqui. Espera aí. Ah, linda.
Se não der... Acho que deu. Se não der, acho que todo mundo vai entender. Gente, é essa palavra aqui, ó. Generosidade. É preciso ter amor no coração e generosidade para trabalhar com as pessoas. Sobretudo para falar com as pessoas. Então, quando a gente fala com as pessoas, a gente tem que pensar que a gente tem uma mensagem para levar. Então, falar em público é isso. Eu tenho uma mensagem para levar. E olha que não necessariamente uma reunião ou uma palestra. Às vezes, até uma DR. É preciso usar essa palavrinha. A generosidade na DR. Né? Para ficar tudo muito bacana. Porque às vezes não é muito fácil, né? Isso. Meu querido, muito obrigada. Mãe, já dando a mãozinha para você beijar. Aí até o roteiro. Paty, ótimo. Obrigado. Muito obrigada, querido. Muito Obrigada agradecido a todos vocês também Ai, que estão aí nos gente. assistindo. Coisa boa. Recadinho de sempre, curtam, inscrevam-se no canal, passem adiante o Multi de Multiplicar, porque a intenção aqui é sempre levar coisas boas para as pessoas, insights e reflexões. Multi de Multiplicar, o passe livre para as coisas boas. Um beijo e até semana que vem. Tchau! Ei!